Boa noite, queridas e queridos. Honra imensurável estar aqui mais uma vez com todos vocês. O que a querida Everalda falou é um importante papel que nós realizamos até mesmo aqui no centro, na comunidade, em casa. Então, a partir do momento até que a gente tem um pouco de timidez, mas tem essa vontade, porque, claro, a gente não pode obrigar ninguém a nada. Você vai estar contribuindo para você e para o próximo, porque a partir do momento que você desenvolve a capacidade da palavra, ela se torna instrumento de Deus em muitas pessoas que estão em aflição e que simplesmente por ouvir você naquele momento que mais necessitava, fará com que possa ter um bálsamo de luz e ter um dia mais leve. Então é para pensar. Isso me lembra até a história da própria Everalda para comigo. Eu já faço, eu sou dentista, então desde a época da faculdade. Quem vai apresentar no grupo é Enzo, na época da escola. Quem é que vai ler? Eu lia e tal. E sempre ao vivo, sempre ao vivo. E chegamos à pandemia. Já tinha feito várias palestras somente ao vivo. A Everalda, poxa, Enzo, eu queria ver a possibilidade de você estar fazendo uma palestra online, porque estamos sem ter acesso à casa, estamos fechados devido à pandemia. Não, eu nunca fiz palestra online, eu não tenho essa facilidade, não. A câmera do computador não é bacana, dei mil desculpas, não foi, Verona? Aí a Andrea também falou comigo e tal. Eu, não, é online. Então tinha aquela coisa. Aí depois eu fiz um texto com argumentação para não fazer a palestra online. Aí a Everalda falou assim para mim: tudo bem, meu irmão. A sua consciência vai te dizer. No outro dia estava eu, ó, gravando online, né? E aí depois, sei lá, já fiz mais de 50 palestras online. Tinha um processo também de Instagram que às vezes vocês podem perceber que há uma dificuldade nossa de pegar o celular. Olá, tudo bom? Como é que você está? Sejam bem-vindos. E aí falar do dia para quem gosta, né? Isso é tão difícil, vocês não têm ideia se vocês nunca tentaram. Porque se você não está acostumado, você fica com vergonha, você fica com aquela coisa. Aí na época eu tinha uma assessoria e falou, não, vai devagar, fale o que você vai fazer e tal, e etc. Aí eu fui e comecei a fazer, mas morrendo de vergonha, sendo que ao vivo eu sapateio, danço, vou até o chão. Mas no celular, no online, eu tinha essa trava até de falar dos meus procedimentos. Não, porque é melhor você instalar o implante dentário dessa forma. Eu não falava, né? Mostrava imagens e tal. Depois que eu comecei, hoje já deve ter um ano e meio que eu comecei a fazer. Absolutamente todos os dias eu faço uma mensagem, eu falo online. Então é um processo, tudo na vida é prática. E fazendo da prática, a gente lembra da lei do trabalho. E que é um dos pontos que oficialmente estamos iniciando agora, tá? Os meus 45 minutos, em que todos nós podemos ter a vida mais tranquila, mais preenchida de amor, com mais discernimento, com mais alma, com mais prática de indulgência, se praticarmos as leis morais, que são as leis de Deus, que são as leis que determinam a conduta adequada do homem enquanto está encarnado na Terra. Mas o que é moral? O conceito de moral. A moral é o costume, é o conduta, é o comportamento que nós temos diariamente, a forma de agir, a forma de falar, é o conjunto sistemático de normas que orienta o homem para a realização do seu fim, da essência. Tem o conceito da moral, da maneira adequada que vai fazer parte de mim e que anda de forma concomitante com a intelectualidade. A moral é a regra de boa conduta, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então tende a Deus. Está na pergunta 629 do Livro dos Espíritos.
Temos dúvida? Faço o bem. Será que essa conduta vai ser direcionada na nossa vida para que haja uma evolução, um progresso? Faço o bem. Você acha que é melhor você falar alto, gritar, reclamar, apontar e julgar? Ou falar manso, ter paciência, perdoar, se calar? Qual das duas condutas se aproximará mais de Jesus? Porque a lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Estamos estudando isso na segunda-feira no grupo de estudos no livro da Gênese. E a gente desmiuçou todo o processo da lei de Deus, da essência de Deus, o que é Deus. A lei dos homens é mutável. A lei dos homens, em um determinado período, é liberado. Ontem foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina a comercialização de anabolizantes para fins estéticos. Então, até anteontem, até semana passada, estava determinada que era permitido. Hoje é lei que é proibido. Deus não. Deus é imutável. Deus é essência. Deus é amor. Sabendo que absolutamente tudo em nossa vida é baseado na causa e efeito. As nossas ações, as nossas condutas, o que acontece em nossa vida é baseada na causa e efeito. Assim como precisamos entender que a circunstância que o outro faça para conosco, para com o outro, estará relacionada na lei de causa e efeito, e não precisaremos nos preocupar de que se haverá apago ou não, porque a gente não gosta de injustiça. A gente não gosta de ver o outro roubando de forma escancarada e achar que vai sair impune. Às vezes até o homem pode achar que saiu impune, ninguém descobriu. Lá no Interlagos, que eu tive a oportunidade de comentar aqui, no processo de prisões da Lava Jato, de forma com aquelas mansões suntuosas no Interlagos, o pai chegava para o filho e para a mulher: olha, estamos bem aqui, está tudo bem, mas apenas tenham consciência que a qualquer momento eu vou ser preso. Eu posso ser preso. Então, a causa determinava pela conduta do roubo, do desvio, da ação indevida. O efeito, ele vem. Então, do mesmo modo, acontece para conosco. Então, às vezes, a gente não entende o processo que muitas dores acontecem em nossa vida. Entretanto, a fala é fácil. Falar, depois que você se acostume, ter aqui na conduta, a lei da causa e efeito, conduzir, vai acontecer isso. E a mãe, como eu tive a oportunidade também de falar, mas é algo que está em mim, eu tive a oportunidade de atender hoje também uma senhora que perdeu um filho de 41 anos na Covid. O meu tio Zebrinha, que está no Dança com Famosos, você deve ter visto lá, o Negão Careca, é meu tio, irmão de meu pai. Perdeu há 1 ano e meio, 2 anos, o filho de 40 anos na pandemia. E semana passada, a minha amiga, que tinha um sobrinho como se fosse filho, 9 anos, menino de luz, o pai policial pegou a arma e a arma atirou na cabeça sem querer e essa criança de 9 anos desencarnou. É lei de causa e efeito. Fala para a mãe, fala para o pai, que está ali em sofrimento, querendo tirar a própria vida diante da perda do ente mais precioso que se tem na sua vida. Fala para ele que a lei é de causa e efeito. É difícil, mas é real. E a partir do momento que temos o entendimento que Deus é perfeito, que as suas leis são eternas e imutáveis como o próprio Deus, e o entendimento de que somos espíritos imortais, que estamos de passagem aqui apenas uma carne, e temos a consolação e a fé no futuro,
de que todos nós, inclusive os que se foram, iremos nos encontrar. Então, é um consolo, porque eu tenho Deus e Jesus em minha vida. E sei que se isso aconteceu, é porque havia uma razão de ser. E em ti eu confio, Deus, e deixo a minha vida. É difícil, é difícil. No livro dos Espíritos, é dividido em 4 partes. O livro primeiro, Causas Primárias. O livro segundo, Mundo Espírito ou dos Espíritos. O livro terceiro, que teremos a possibilidade de trabalhar não por completo, porque são 10 leis, vocês vão ver. Entretanto, o entendimento essencial, acredito que podemos absorver, está no livro terceiro. E o livro quarto, Esperanças e Consolações. A esperança é que move o homem diante da terra. A consolação é o que faz o palpitar no nosso peito a cada dia. A fé é saber que, tendo Deus e Jesus em nossa vida, independente do que nos ocorra, poderemos superar. E, por fim, saber que todo sofrimento passa. Nenhum sofrimento eterno, nenhuma dor eterna. Para aqueles irmãos suicidas que aqui em Salvador, em torno de 12 suicídios todos os finais de semana e não pode ser divulgado devido a haver um processo entre a medicina e o jornalismo para que não seja incentivo, além de mais de 50 tentativas de suicídio devido à falta de esperança e à falta de consolação. A palavra é importante e pode salvar uma vida. Vim aqui dar aquela treinada. Então, por isso é que temos que diariamente buscar o entendimento para que a gente possa ter força para ser uma andorinha, para ser um beija-flor, para ser um ponto de luz na comunidade, no nosso bairro, na nossa família, que possa dar esperança. Porque hoje, minha irmã é psiquiatra, me diz isso de forma muito proeminente, e junto também os psicólogos, são as 2 profissões que mais cresceram no mundo. Aqui no Brasil, houve procura de mais de 800% ingressos na circunstância da psicologia, porque estamos doentes. E estávamos acostumados a ter a doença no braço, na perna, na barriga, e esquecem que a mente também fica doente. Muito doente. E a mente doente não faz com que possamos fazer nada. Então, a partir desse entendimento, todo auxílio é válido. Todo auxílio é válido. A lei divina ou a lei natural é a lei de Deus. É a lei que fará com que todos nós tenhamos a capacidade de poder pisar no chão de maneira mais leve, de poder acordar e o sol emergir na janela e tocar a nossa pele e termos o prazer, o costume e a gratidão de dizer obrigado, independente do que esteja acontecendo em nossa vida, porque a gente aprendeu que tem causa e efeito, que não existe acaso, que todos nós temos um propósito, que inclusive aquela circunstância vai fazer com que você tenha uma maior capacidade intelectiva no futuro e você vai evoluir nos seus processos que traçou ainda quando estava no processo da encarnação, da reencarnação. E aí, Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores: onde está escrita a lei de Deus? Se fôssemos muçulmanos, diríamos no Alcorão. Se fôssemos judeus, diríamos no Torá. Católicos, na Bíblia, Testemunho de Jeová, na Bíblia específica de Jeová, e assim por diante.
Muitas vezes imaginamos que a lei de Deus, com toda a sua infinita bondade e perfeição, poderia estar escrita num papel. Não. A lei de Deus está na nossa consciência. Todos nós temos esse entendimento incrustado dentro do nosso coração, inclusive adquirido em processos anteriores de vivências, para que a gente pudesse agora emergir, aprofundar, porque nesse momento estamos tendo o aprendizado, e quando eu falo, o primeiro que escuta não é Reinaldo, não é Veralda, é meu ouvido. Eu também aprendo, sedimento o conhecimento, para que a gente possa saber que Jesus, que está adormecido em nosso coração, possa despertar, assim como fez na barca enquanto estava agitado diante da tempestade e ele dormia. Então, conversamos também na segunda, que é um processo em que a gente simplesmente tem a nossa vida cheia de atribulação e esquece de acordar Jesus, para que possa, com a palavra, fazer com que a tempestade pare. As leis divinas são subdivididas nas leis físicas e morais. As leis físicas é o que tateamos na ciência, no científico, nas descobertas, na confecção deste caderno de papel através da árvore que sedimenta ali ao seu tronco e consegue obter finas folhas de papel. As leis morais não. As leis morais é a relação com o outro de forma direta e, acima disso, com Deus. Para que a gente possa evoluir neste processo e dar um passo à frente na nossa curva evolutiva da vida. Então, o amor ao próximo encerra todas as leis. O amor ao próximo encerra todas as leis. Porque se amamos o próximo como a nós mesmos, está sedimentado o entendimento. Então, teremos a oportunidade de dialogar um processo da divisão das causas naturais, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos. A lei da adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, da liberdade e, finalmente, da justiça, amor e a caridade. Seminário de 4 horas, e ainda vai faltar pontos a serem dialogados se imergirmos de forma profunda em cada um ponto desses. E que esses pontos são diretrizes perfeitas para entendermos e sabermos que fará um bem absolutamente fantástico em nossa vida, porque são as leis de Deus. Foi Ele que conduziu esses pontos de forma semelhante aos 10 mandamentos, mas que não tem absolutamente nada a ver. Podemos entender que a lei de adoração não é contemplar. Adorar não é simplesmente ter ali um processo de um objeto, um quadro, uma estátua e contemplar, ó Deus. Então, o que seria adorar Deus? O que seria o entendimento maior do adorar, assim como o porquê adorar? Conversamos já bastante sobre esse tema de uma maneira mais profunda em uma outra oportunidade, mas tenho que ser sucinto. Um irmão nosso, usuário de crack, entra por esta porta e pede a sopa, que não temos mais por enquanto, mas resolve sentar nessa cadeira e assistir a palestra. Automaticamente, sem preconceito, vamos olhar para este irmão. A feição dele é esquálida, os olhos arregalados e avermelhados,
quase que não possui carne de tão magro que é. As bochechas coladas aos dentes, tremendo enquanto anda. Dentes apodrecidos e com muito mau hálito. É um usuário de crack. Ele não precisa dizer. Mas só em observar as suas feições e o seu comportamento, ele é. Da mesma forma, se a gente vê um homem malhado, músculos saltitantes e tal, perna também, não precisamos saber se usou ou não anabolizante, não vem ao caso. Mas a conclusão de ver este homem, ou uma mulher também, que possa ter a mesma prática, ela faz musculação. Certeza, faz musculação. Da mesma forma, a gente pode fazer a percepção de absolutamente tudo, inclusive no que tange ser imagem e semelhança de Deus, porque todos nós somos. Então, a partir do momento que adoramos a Deus, nos tornamos imagem e semelhança dele. É aquela sensação de você simplesmente se sentir bem e percebe que as pessoas se sentem bem em ter a sua presença, em ter a sua energia, de ter a sua troca, de ter o seu diálogo, de ter o seu contato. Porque você adora de forma sincera a Deus, não de forma falsa, como fez o fariseu que sobe ao templo e, ó Deus, eu faço tudo, eu dou o dízimo e eu estou aqui, obrigado, e não como este publicano, e dá as costas e desce. E o publicano abaixa a cabeça que nem coragem de olhar, bate no peito e fala, Deus, eu sou um pecador. Me perdoe. E sai. Então ali foi sincero apenas com as palavras. A gente precisa adorar a Deus com o sentimento verdadeiro da nossa essência, sem necessariamente não precisar falar muitas coisas na nossa oração. E o principal, gratidão. É algo que eu acho que foi que mandou a mensagem hoje no grupo, tão linda, tão maravilhosa. Alguém, acho Rosa, e eu só li por causa de Rosa, porque Rosa falou assim, que mensagem linda, porque são tantas mensagens que eu acabo não vendo, né? Aí Rosa comentou, que mensagem linda, foi Graça, não foi? Então a criancinha falando da importância da gratidão, ela se diz como gratidão e diz os benefícios, eu achei, e eu não abriria gratidão, viu Rosa? O comentário, a palavra como é importante, porque se Rosa não tivesse comentado, eu nunca no universo ia abrir esse vídeo. Eu só abri porque Rosa comentou. Então, assim, fala do processo da gratidão, quão importante é a gratidão em nossas vidas. E agradecer por tudo, por a gente andar, por a gente respirar. Porque o Big Brother, o Fernando, bateu na árvore e hoje ele anda de cadeira de roda. A Laís, do negócio das Olimpíadas de Inverno, tomou a queda, ficou tetraplégica. O outro irmão ficou cego. Então a gente anda, a gente enxerga, a gente tem comida em casa. Hoje, inclusive, acho que todo mundo aqui vai deitar no colchãozinho, vai dormir, né? Com o tetinho coberto. Tem gente que está na rua no papelão e aí pode chover e vai tomar chuva, como aconteceu anteontem. Então, assim, agradeça. E o que às vezes a gente tem dificuldade de entender, que a partir do momento que a gente agradece a Deus, adorando a Deus, outras coisas maravilhosas acontecem em nossa vida. A gente abre o campo, a gente abre a energia, a gente abre os nossos chakras para absorver as outras coisas boas na vida. Mesmo na dificuldade, agradeça. A lei do trabalho é um processo em que é necessário para que a gente tenha a evolução intelectual. É importante para que a gente tenha a capacidade de simplesmente conduzir a nossa vida para que possamos crescer. Porque no trabalho, até adquirir o processo,
Precisamos nos esforçar, precisamos estudar, ou precisamos ter o labor, precisamos nos dedicar, precisamos ter uma ideia para poder determinado empreendimento para dar certo, precisamos ter força para poder varrer o chão. A gente precisa ter a conduta da racionalidade trabalhada. E muitas vezes a gente imagina que a ociosidade de simplesmente estar ali ao bel prazer é algo valoroso, que seria tudo para que a gente tivesse o ganho da loteria, que aí eu não iria trabalhar. Não, seria um sofrimento você não ter a capacidade de desenvolver intelectualmente. Claro que o descanso é importante, imprescindível, inclusive faz parte da lei das leis naturais, das leis divinas. Então, tudo que se relaciona ao trabalho é processo para a nossa evolução. Assim como a lei da reprodução, que sem a reprodução o mundo corpóreo pereceria. Porque imagine se houvesse um processo de ninguém mais ter a reprodução. Seríamos extintos. Acontecesse algo, então a conduta não pode, não deve. Então, o casamento é um progresso na marcha da humanidade, sendo que este pode ser correlacionado a todos os sexos e todos os âmbitos em que a gente tem a possibilidade da adoção daquela criança que não tem um pai, ou que quis colocar para adoção, que não tinha capacidade, que não tinha um direcionamento. Então, hoje a gente pode expandir isso, inclusive vindo do outro. É um processo evolutivo. O homem pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve travá-la sem necessidade. Então a gente tem o exemplo dos nossos irmãos japoneses, né? Chineses, tem bilhões de pessoas morando no país e se torna a lei dos homens de que cada casal só pode ter apenas um filho. Então, a conduta é a reprodução diante da necessidade de que o país está com uma superpopulação. Então, houve esse direcionamento para que houvesse esse controle. Já o celibato por si mesmo não é estado meritório. Todo sacrifício pessoal visado ao bem eleva o homem. Já o celibato, em que você simplesmente tem o entendimento de você, por ato egoísta de si, de não querer, de você simplesmente pensando em si, não tem validade meritória no âmbito divino. Não. Quero conduzir dessa forma para um bem maior e determinadas religiões que têm a circunstância. Se visa ao bem, eleva o homem, eleva a mulher. A partir do momento que temos o entendimento da lei de conservação, esta naturalmente faz parte do ser humano. Todos nós já nascemos com esse propósito de conservar a própria vida, a vida de outrem. Às vezes até de você ver uma injustiça e você se indigna de você estar presenciando aquilo, faz parte da lei da conservação. A natureza, de você querer ali conservar os processos ali em volta. Então é algo que está correlacionado, mas ao contrário, você tem a destruição e que muitas vezes nós achamos que é algo tenebroso. Destruição é ruim, destruição não existe, destruição nunca deve existir. Destruição existe por toda a eternidade, para todos os tempos, todas as circunstâncias, porque a destruição transforma. A destruição transforma e podemos ter esse exemplo da lagarta que no seu processo inicial de nascimento tem o seu propósito, depois se encapsula para que possa se transformar. E assim se desenvolver, como todos nós sabemos, e se torna uma bela borboleta, porque é um ato de transformação. Então, precisamos entender claramente
que as transformações causadas pelas destruições são realizadas em todos os tempos da humanidade. Todos os tempos. Do processo do Big Bang, do processo de aguarda 4 bilhões de anos, dos dinossauros, do meteoro que destrói todos os seres vivos, inclusive os dinossauros, para que houvesse a progressão dos fitopâncreas, protozoários, e ter ali a vida, e ter a imersão do macaco para que possa ser transformado no homem, as guerras que aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, com a bomba atômica, destruição e devastação total, em que houve o processo evolutivo. Isso pode ser conduzido pelo homem, pela natureza, e aqui eu dei os 2 exemplos. O que chamamos de destruição não é nada senão uma transformação, pois na verdade o que se destrói ou se reestrutura de forma melhor é sobreposta por algo mais adiantado. Então, é triste porque são vidas perdidas no âmbito da guerra, mas as questões evolutivas que ocorrem nesses âmbitos são incalculáveis. Existe um produto odontológico chamado de RM, material restaurador intermediário. Na guerra, havia soldados que desenvolviam dores dentárias. E eles não tinham a possibilidade de ter um dentista ali para poder cuidar dos dentes dos soldados. Diante da necessidade, eles desenvolveram um material anti-inflamatório de rápida, fácil manipulação, de grande resistência e que se usa até os tempos atuais. Então a guerra trouxe algo, é difícil falar assim, né? Ela trouxe algo positivo. Então os estudos corpóreos que Hitler fez na época de todo aquele processo de dizimar os judeus e que são abomináveis, serviram para os processos da medicina até os tempos atuais. Pelos estudos diretos no tecido humano em que não havia o respeito nem a ética na condição humana. Então, sabemos que se a destruição é necessária, por que a natureza nos cerca de meios de conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Porque vai ser destruído. Vai ter muitos processos que não vão mais existir. Mas a gente precisa conservar, a gente precisa cuidar. Poxa, está ali uma rachadura. Vamos ali, botar ali o cimento. Mas em determinado momento vai haver a destruição. Porque é assim que funciona o processo da vida. Na lei da sociedade, absolutamente todos nós precisamos um dos outros. Porque Deus não deu essa dádiva de falarmos, de olharmos, do contato. A evolução de haver o WhatsApp. Oi! Do outro lado do mundo você fala de maneira instantânea, as redes sociais. Não é à toa, gente. Então, se quisermos evoluir sendo eremita, no deserto, sozinho, no seu processo de meditação, não haverá a evolução. Não haverá o progresso. Porque precisamos um dos outros. Temos essa necessidade. Temos o contato diário de diversas pessoas que nos fará crescer e assim ter a paciência de lidar com as pequenas circunstâncias que acontecem no nosso dia e que muitas vezes nos tira do sério, nos perde a paciência, uma repetição, é a conduta da criança. Então, assim, eu estou achando fantástico, eu já faço terapia, mas aí está sendo uma segunda terapia, quando eu faço esses com o Luquinhas, que Luquinhas não é fácil, meu filho de 5 anos, ele chega, vamos filho fazer o exercício, mas papai, tem não sei o que, não sei o que, e aí vai, volta e tal, até convencer, aí tal. Aí sentou, e aí vai lá, filho, bote aqui e tal. Mas aí ele é cheio de argumento, né? Cheio de capacidade de argumento assim, não, papai, mas por quê? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, filho, é para botar ali, tá, não sei o que. Vamos, aqui tem que cortar. Não, primeiro vamos escrever. Não, papai, eu quero colar primeiro, que não sei o que. É um teste de paciência.
Maravilhoso. E aí eu fico dando risada com ele e lido de uma forma positiva. Assim, a lei do progresso simplesmente é o processo de atingir o que acontece passo a passo. A vida é baseada através do ensinamento de um mentor espiritual, espírito que eu sou muito grato, irmão José, que me dizia, ele me chamava de moço dos dentes, passos curtos e firmes. Aí eu parei assim, nossa, porque é o progresso, é o alvo a atingir e acontece passo a passo. A gente falava da natureza. A natureza não dá saltos. Você não coloca a semente hoje e amanhã você já vai ter o fruto, não. Precisamos ter o processo do regar, do cuidado, do nascimento, do caule, das folhas, dos frutos, para inclusive amadurecer e aí você poder usufruir daquele fruto. Então, tenhamos consciência que não podemos ter as circunstâncias a pique de forma imediata para ontem. Não, eu quero para ontem, tem que ser para ontem, tem que resolver. Mas não dá. É preciso seguir os passos. Então existe uma prótese chamada protocolo, não sei se vocês já viram, são todos os dentes sobre implantes. E aí tem três tipos, uma que é de cerâmica pura, uma metalocerâmica por dentro de metal e por fora de cerâmica, e uma que é um acrílico, que normalmente bota importado, bacana, direitinho e tal. E a gente tem um caso de carga imediata, é botar os implantes no dia, no outro dia moldar e tal, em 5 dias o paciente já está de dente, já está pronto, definitivo e tal. E para essa prótese ter uma longevidade, uma capacidade satisfatória, que o paciente não tenha frustração, quando coloca os dentes na parte do acrílico rosa, tem que esperar 24 horas. Coloca lá na mufla, coloca e tal. Já está duro. Coloca em 10 minutos, está duro. Mas você tem que deixar pensado 24 horas. Para quê? Para que os estudos, pesquisas demonstraram que é necessário aguardar 24 horas para que tenha sedimentação e longevidade de 20 anos e tal. Só que tem laboratório que não faz isso. Por causa da pressa e tal. Ou às vezes assim, aquela questão da intelectualidade de você ter o conhecimento, ou então da moral. Porque, eu vou entregar, não vai soltar amanhã, vai durar alguns meses, um ano e tal, e eu vou ter o processo ali do ganho. A restauração em resina. O dente tem lá, o pessoal como fala, né, tem a panela, né, aberta, né? Para você fazer a restauração em resina, vocês não são dentistas, mas vão sair daqui todo mundo dentista, tá? Precisa colocar em cavidade, em incrementos. E esse incremento tem que ser no máximo de 2 milímetros. Então tem aqui o buraco, né? Eu tenho que pegar aqui um incremento de 2 milímetros, botar aqui na parte, botar a luzinha azul. Pim! A gente pega outro incremento e coloca do outro lado de novo. Aí depois bota depois desse e tal, até terminar. Aí você dá a polimerização final, faz o ajuste. 15 anos dura a restauração. Pare aí, que você disser isso aí. Na teoria, nos 5 anos, a longevidade média. Quando você conduz dessa forma, que é como é ensinado, são 15 anos. Eu tenho uma restauração aqui que meu professor fez em 2005 e está aqui até hoje. Entretanto, para você fazer isso, você vai demorar uns 30, 40, depender, até 1 hora. Mas por que eu não pego a resina, um bolo, coloco, polimerizo e faço em 2 minutos? Não vai ficar duro? Vai. O paciente vai, não, vai. Porque depois de 6 meses vai cair. As restaurações que caiu aí, não veio dizer que foi a culpa minha, não, né? Não, eu assisti uma palestra espírita que o palestrante disse que foi porque botou uma massa só e por isso que caiu. Pode ser também por isso, mas são várias outras razões também que pode acontecer. É a moral. Aí, isso que inclusive tem um nome, eu aprendi com a colega que estava me falando, é a técnica do brigadeirão. Você faz o brigadeirão, coloca no buraco, polimeriza e cava. Então, assim, tudo isso aí é questão de progresso. E até esse ato,
que a pessoa acha que realmente não vai ter problema nos 3 primeiros dias, mas daqui a 2 meses, daqui a 6 meses vai cair. 100% de certeza, vai infiltrar, vai dar cárie, o paciente vai sentir dor, não vai conseguir dormir porque infiltrou, porque você vê até que no brigadeirão, e aí vai perder o dente, porque aí vai ter... E aí, às vezes, a gente não tem nem consciência dos atos que a gente realiza. E tem a causa e efeito. Então, a partir do momento que a gente consegue entender esses processos, que precisa ser passo a passo, a gente consegue ter a moral e a inteligência, porque, tipo assim, olhe, eu sei que se eu fizer isso, né, a pessoa tá abafado, Rosa tá na recepção reclamando, meu horário, tal, não sei o quê, aí o paciente lá, eu não faço, vou fazer ali incremento, eu boto o RM para fazer outro dia e tal, mas aí você tem ali aquela. Aí eu tenho ali a moral de entender que não é legal fazer isso. Eu não vou fazer isso com o paciente, que vai se prejudicar futuramente. Eu tenho esse conhecimento, eu aprendi. Tem até aquelas coisas que, tipo, não, o pessoal foi em uma faculdade que não aprendeu isso, não sabe. Difícil, mas enfim, é tentando ser indulgente. E a inteligência de saber que se eu fizer isso, eu vou estar conduzindo para uma coisa ruim no futuro. Então eu vou ser inteligente de agir com moral para que eu não tenha essa circunstância negativa no futuro. Porque é real, eu sei que é real. Então essas duas forças, elas se equilibram com o tempo, que não é de um dia para o outro. A gente erra, a gente já errou pra caramba, todo mundo aqui, ó, eu olhando aqui, ó, cada um que eu vendo aqui, ó, todo mundo ali, errou, não foi? Já errou? Já errou? Todo mundo, Rosa também, ó, Rosa, chega, ficou vermelho, ó, aqui. Então todo mundo, e eu pra caramba, eu talvez seja o que mais errou aqui. Então, assim, todos nós erramos e erramos muito. Só que às vezes a gente não precisa se punir de dizer, ai meu Deus, eu vou. Não, a gente tem a consciência do erro e segue em frente no processo para evoluir, que é o tempo. Não é possível ao homem deter a marcha do progresso, porém ele pode travá-lo. Ó, insistir no erro. Tá ali, sabe que tá errado, mesmo ali, insiste no erro. Então você pode travar. Na lei da igualdade, eu tive até que não assistiu, vou colocar amanhã a palestra da semana passada, foi uma palestra bem forte, que eu falei um dos processos de racismo, e a frase que é colocada no Livro dos Espíritos e que eu aprofundei a leitura, 2, 3 fontes colocavam os mesmos, para nós que lutamos contra o antirracismo e que vemos tantas desigualdades, mas eu acredito no que foi colocado. Todos nós somos iguais. Nossa, como assim todos nós somos iguais? Ali o pobre que nasceu com dificuldade, que perdeu a mãe com quase 3 anos de idade, que não tem o que comer, e o príncipe William, que tem tudo, nasceu no berço de ouro, o sanitário dele é de ouro. Você está dizendo que todos nós somos iguais? Sim. Todos nós somos iguais. Como assim? Aí o Livro do Espírito até coloca o Sol, um dos autores, né? Não foi no Livro do Espírito, não, foi um dos autores que fazia a distinção, né? A descrição da leis morais falava assim: as pessoas que afirmam que o Sol nasce para todos não entendem nem a profundidade que está embutida nessa frase e que é real. Como assim? Eu vou pegar ali 3 ônibus para ir para o trabalho, o outro foi para o trabalho de jatinho, e é a mesma coisa. Por quê? Não é só uma. Não é só uma o quê? Não é só uma vida. Né? Então a gente tem a ilusão de achar e julgar e determinar baseado apenas nesse caso. Se só existisse uma vida, como irmãos nossos de outras religiões acreditam, que a gente nasce do pó, volta para o pó, só tem uma vida, e que o pecado é o pecado original, que é de outra pessoa e tal, não sei o quê. Aí tudo bem, tem razão, não somos iguais. Mas quem é rico hoje não pode se vangloriar, não. Porque na próxima encarnação pode vir bem pobre, principalmente diante da conduta que faça com a pobreza. E quem é pobre hoje, não fique invejando o rico, porque numa próxima encarnação você já pode vir rico, e quiçá você já foi muito rico.
conduziu de forma equivocada e agora veio pobre para poder, inclusive, pedir para vir pobre, teve o mérito para poder ter a labuta desse processo e assim ter a progressão. Então, uma palestra que eu acho que eu já fiz aqui também, Desigualdade das Riquezas, e esse slide é dessa palestra, é exatamente no questionamento, na 814 do Livro dos Espíritos, por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? E os espíritos superiores respondem, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas quando tem mérito e não impostas, pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, é algo que eu costumo colocar que é engraçado. Então, a pessoa pede para vir em determinada condição, em determinada família, porque tem um débito de outras vidas, circunstância financeira limitada, e aqui droga, Deus, minha vida é uma porcaria. Por que tudo acontece errado comigo? Por que eu nasci dessa forma? Por quê? Aí o amigo espiritual, os familiares que estão em outra dimensão, olha assim, meu Deus, mas você que pediu, em frente com honra, em frente com resignação, que você vai evoluir no processo encarnatória. A lei da liberdade, já estamos no finalzinho, não gozamos da liberdade absoluta porque todos nós necessitamos um do outro. Então, pergunta 926, qual a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? O eremita, a gente é colocado na circunstância da sociedade. O eremita no deserto, desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar. Precisamos respeitar o direito do outro. Se tem um outro, eu não posso ter condutas pela minha cabeça. Precisa respeitar. Preciso ter esse entendimento. E circunstâncias que no passado, os direitos das mulheres, os direitos dos negros, os direitos que certas formas eram vilipendiados no passado, e vemos o progresso, a evolução, para que agora sejam as condutas, e aí tem as cotas, e tem diversas circunstâncias que acontecem para que a gente possa ter o processo evolutivo na lei da liberdade e que corrobora com a lei da liberdade. Porque a minha liberdade termina onde começa o do meu próximo. Você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Você pode conduzir da forma que você quiser. Entretanto, havendo outro, você precisa respeitar. E é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve segundo a sua justiça. Então a música do Toquinho, né? Que eu acho que é o pensamento, e exatamente fala, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo com 5 ou 6 dedos. Então, com pensamento, a gente consegue conduzir essa liberdade, essa viagem, de ir para qualquer lugar, de pensar qualquer coisa. Não é ideal, mas até de algo que não seria adequado do ponto de vista social, mas você tem um discernimento, a consciência e você limita as suas ações. E aí, é o processo para uma outra palestra, o poder do pensamento transforma a matéria. Porque a partir do momento que você focaliza a ideia, acredita, tem a fé inabalável, você consegue transformar em sua vida. Eu quero passar em determinado curso, eu vou passar em determinado curso, e aí, lógico, fazer sua parte, estudar. Não existe absolutamente nada, se Deus permite, que você não possa alcançar. Tudo começa no pensamento. Por fim, a lei de justiça, amor e a caridade. Porque a justiça necessária para com todos, para com o outro, diante dos ensinamentos de Deus, em que coloca o amor, a indulgência e o perdão da forma mais primorosa que nos direciona a caridade. Assim, a gente consegue amar uns aos outros e suplantar os ensinamentos de Jesus para a obtenção da perfeição moral, que é o que todos nós vamos alcançar, e assim poderemos ser verdadeiros discípulos dele. Muito obrigado.